Boa, bora lá, vamos começar. Primeiro eu gostaria de convidar o moderador desse painel, o vice-presidente do StackSpot, Edward Monteiro. Vem para cá, Ed, uma salva de palmas para o Ed também, que vai ajudar a moderar esse painel, que vai ser justamente sobre o Itaú, toda essa jornada de modernização do maior banco da América Latina, um dos maiores bancos do mundo. E gostaria de convidar aqui para esse painel o Cadu Mazei, Local CIO do Itaú. Boa, Caduzão. O Cristone, Community CTO do Itaú. Para cá, Cristone. Cristone que esteve com a gente em Las Vegas recentemente, no evento do Gartner, brilhou lá. Valeu, Cristone, obrigado. E o Abner também, que é o cara de arquitetura de soluções no Itaú. Bem-vindo, Abner. Boa, passo o microfone para vocês. Agora o show é teu, Cadu. Obrigado, obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos bem? Prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho dessa história hoje. Vou sentar aqui, não, vou ficar de pé, tá? Depois sento. Fiquem à vontade, por favor. Vou aproveitar aqui para dar um ângulo melhor para acompanhar a apresentação. Contar um pouquinho de história para vocês de como tem sido a transformação digital no Itaú. Aliás, já aproveito e faço uma propaganda rápida aqui. Ontem a gente teve Itaú Day, foi super bacana. Vários temas legais. O videozinho está disponível no YouTube. Eu acho que vale porque complementa bastante com a apresentação que a gente vai passar aqui hoje, tá? Então, aí fica o convite para todo mundo. Bom, como a gente sabe, né, a gente está mudando bastante como os clientes mudam o relacionamento com as empresas ao longo do tempo, né? Não é de hoje. Acho que nos últimos 15 anos a tecnologia vem mudando hábitos, vem mudando costumes. Hoje a gente não se dá conta, né? Mas quando a gente vai se comunicar com uma pessoa, a gente fica logo esperando as setinhas azuis ali para ver se alguém já viu e por que não respondeu, já gera aquela ansiedade, né? Tem que responder rápido e tudo mais. E essa mudança comportamental que a tecnologia proporcionou aconteceu em absolutamente todos os meios, né? Quando a gente fala de mobilidade, o tempo que a gente espera ali para pegar um transporte, quando a gente fala de viagem, muita coisa mudou, né? E isso fala muito sobre como que as empresas devem reagir e se comportar perante esse novo comportamento, né? E por que eu estou dizendo isso, tá? Porque o que é digital na essência para a gente? Acho que isso vai permear a apresentação inteira. O digital não é sobre criar um canal, um app legalzinho e que as coisas vão lá e as pessoas passam a consumir um produto e serviço simplesmente, né? É mudar todo o ecossistema, mudar o relacionamento, mudar o hábito, e tem alguns elementos do ser digital que eu acho que vale compartilhar com vocês e que norteou toda essa jornada nossa, tá? Acho que o primeiro dele é dados. Usar dados para nortear todo esse entendimento de comportamento e saber qual que é o próximo passo, o que funcionou, o que não funcionou. Aqui parece um elemento, por vezes, a gente fala de dados de uma forma bastante ampla, mas tem um poder enorme na hora que a gente opera em conjunto com todos os outros elementos, né? Inovação, para a gente, é uma tarefa diária, né? Algo do dia a dia. A capacidade de reagir em ciclos curtos é fundamental. É muito diferente como a gente trabalhava e operava, né? E com esse advento da tecnologia mais barata, barreiras de novos entrantes caindo, gerando ótimas oportunidades, também gerar ótimos desafios, né? Que a gente consegue testar de uma maneira muito diferente do que a gente fazia no passado. E ter times multidisciplinares com essa capacidade, né? Com esse conhecimento e que agilizem a decisão, para justamente ter agilidade na ponta e tornar aquela hipótese em algo viável e que é testado no mercado com ciclos super rápidos, né, e que permita essa adaptabilidade ao mercado, né? E as fronteiras das indústrias mudam, né? Por vezes você está vivendo dentro de um aplicativo, você não quer sair dele, ou você tem serviços complementares, então isso fica muito uma zona cinzenta que a gente tem que ter a capacidade de entender, né? Hoje, quando a gente está tendo uma experiência específica até em um aplicativo, a gente espera que aquela boa experiência possivelmente seja replicada em outros contextos, né? A gente não espera que, porque é um banco, tem que operar diferente, né? O nosso iconezinho ali do app na tela está do lado do iconezinho de outros tantos que mudaram a forma que a gente se relaciona com a empresa. Então, a expectativa do cliente sobre como a gente se posiciona, né, sobre o que a gente faz a mercado, também muda, né? E os produtos precisam ser amados pelos clientes, né? Acho que aquela lógica clássica do push, né, da força de venda na ponta, empurrando o produto, não funciona. A competição aumentou, o mercado é outro,
Então, ele tem que ter, de fato, um produto que os clientes amam, né? Acho que aqui parece ser um pouco geral, né? Mas são elementos que, por vezes, e a gente vê isso, né, nas empresas, algumas delas a gente se relaciona aqui ao longo da nossa vida, que se não capturam esses pontos, na essência, a transformação digital é muito mais penosa, muito mais dolorosa, porque não é sobre um projeto de tecnologia. É sobre uma forma de reinventar o modelo de negócio, né? E, lógico, tecnologia é core do negócio, né? A tecnologia habilita coisas que antes não era possível, né? A um custo infinitamente menor, com capacidade de testar e tudo mais. Então, criar esse ecossistema aqui é o que faz para a gente aqui, é o nosso entendimento de ser uma empresa digital, tá? Então, acho que isso aqui é legal para setar aqui o que a gente imagina da transformação e o que a gente vai contar daqui para frente, tá? Quando a gente fala de dados, né? Dados, a gente vê aqueles exemplos mais tradicionais de comportamento, entendimento de cliente, dados de navegação e tudo mais, mas a gente está falando aqui de uma maneira mais ampla, né? Imagina que, quando você pega o Itaú Unibanco, por exemplo, eu especificamente estou numa área muito relacionada ao mercado de atacado, por exemplo, nem sempre o comportamento do cliente, simplesmente um dado de navegação e tudo mais, é o suficiente. Você precisa de muito mais do que isso. Você precisa entender fluxo de uma empresa, você precisa entender necessidades, você precisa entender a forma que ela se relaciona com os produtos. Então, isso muda muito, tá? Então, usar os dados aqui na verdade, é uma condição muito mais ampla, né? Entender como ele se relaciona enquanto banco, né? Quando você está falando dos principais grupos econômicos, por exemplo, que a gente tem relacionamento, tem múltiplas interações conosco, com diferentes produtos, com diferentes interlocutores. Então, entender todo esse ecossistema não é nada trivial, né? E usar esses dados para geração de insights, né? Gerenciar esses dados de forma efetiva. A turma vai contar aqui para vocês a nossa dimensão, quando a gente está falando do nosso uso aqui de tecnologia, é um desafio enorme, né? Então, ter dados de cartão, ter dados de transação, ter dados de seguros. Imagina que a complexidade do nosso parque, que se iniciou nos anos 70 e vem sendo evoluído até hoje, tem uma complexidade enorme de gerenciar esses dados e tem que ter um time capacitado, né? Hoje a gente está falando de algumas centenas de cientistas de dados que conseguem olhar para esse todo e gerar insights que gerem valor para o cliente no final, tá? De novo, né, quando a gente fala de método de desenvolvimento, tipicamente uma empresa tradicional, né, tinha baixo envolvimento do cliente no começo, muito gut feeling, né, muita intuição e experiência, e a gente valoriza isso, acho que intuição e experiência é um diferencial competitivo, mas se você não aliar isso com dados e tratar isso como uma hipótese e não como uma verdade, a gente não destrava os valores mesmo e nossa capacidade de inventar e experimentar coisas diferentes, né? Então, a gente vinha de uma empresa em que era caro fazer um projeto de tecnologia, você tinha que ter certeza absoluta do que você ia fazer, tinha que ter escolhas muito perfeitas, com investimento grande inicial e que só gerava valor lá no final, né? Então, a gente teve que mudar por uma empresa com processos, mindset, tecnologia, que fosse capaz de ter um baixo investimento inicial, errar rápido, testar rápido, aprender rápido e fazer com que todo esse flywheel virasse aqui e que essa geração de valor passasse a ser contínua, né? Então, a empresa digital, para a gente, é essa capacidade de criar um MVP, o que também não é trivial, né? Porque, tipicamente, a gente, enquanto agente do mercado tradicional, a expectativa é que sempre tenha um produto muito completo e muito pronto. Então, a gente tem que saber muito bem como experimentar e o que experimentar. Né? Não dá para simplesmente criar algo mais ou menos ou algo que não funcione. Né? Tem que ser, de fato, viável e fazer sentido dentro do nosso ecossistema e dos relacionamentos que a gente tem com nossos clientes, com os nossos parceiros. Tá? Então, assim, um outro elemento que faz essa composição é o modelo de comunidades. Acho que, não sei quantos todos conhecem, mas esse modelo o processo em si, né, de execução que a gente tem, o modelo operacional, ele é baseado no que a gente chama aqui de comunidades integradas, em que a gente tem times multidisciplinares, seja de negócio, seja de operações, seja de tecnologia, justamente para, usando dados com um mindset de criação de MVP, geração de valor contínuo, abreviar os ciclos de desenvolvimento, abreviar os ciclos de implementação e fazer esses testes contínuos, né? Então, as comunidades têm participação de todo mundo que está envolvido naquele objetivo comum, né? Então, aqui todo mundo compartilha aquele mesmo contexto, né? Então, mesmo as pessoas de tecnologia ali dentro da comunidade ou as pessoas de operações têm os mesmos objetivos de encantamento do cliente, geração de negócio e por aí vai, tá? Sem exceção. Times empoderados para tomar decisão, ou seja, ter a capacidade de, ali na ponta, entender a dor e reagir,
né? Acho que isso para a gente é fundamental, porque senão você cria esse gap aqui entre o entendimento, a geração do insight e a tomada de decisão, e a capacidade de produtar essas soluções. Tá? Então, acho que são elementos aqui fundamentais que, ao longo do restante da apresentação e depois no Q&A, a gente pode explorar um pouco, mas acho que é super importante colocar. Tá? Eu vou passar a palavra aqui para o Cristone para contar um pouquinho como esses elementos se transformam, né, ou são complementados também com a nossa plataforma tecnológica, e depois a gente passa para esse export aqui. Bom dia, pessoal. O Cadu ele começou a trazer aqui alguns elementos que são maiores do que a própria tecnologia em si. Toda vez que a gente fala de modernização, tem um pilar importante que sim é a tecnologia. Mas como o próprio Cadu falou, ele é o core. Ele não é a principal mudança. A principal mudança está como a gente repensa os negócios, como a gente, de fato, baseado em dados, consegue atender melhor a experiência do cliente e como, de fato, a gente convive com as escolhas que nós fizemos no passado. Então, veja, forma de trabalho importa, modelo de incentivo importa, então tem uma série de outras variáveis que são muito além do que a própria tecnologia. Então, chegou um determinado momento na história do Itaú que a gente falou assim, como que a gente, de fato, encara o problema de modernização, por exemplo, de plataforma? Vamos criar um banco do zero? E a gente escolheu não criar um banco do zero. Por 3 razões, basicamente. Então, a gente precisa ter uma capacidade de transformação e adaptação, porque esse mercado é emergente. Tem muita gente que, de fato, está pensando sobre isso daqui e as melhores ideias não necessariamente estão dentro da muralha da nossa companhia. Acho que esse é um ponto importante. A gente precisa garantir a experiência do cliente. O mesmo cliente que hoje utiliza um serviço financeiro é o mesmo cliente que está comprando um streaming, que está comprando uma música, que, enfim, que está navegando em e-commerce aqui. Ele precisa ter essa mesma experiência fluida. E a gente sabe que o legado vai fazer parte da nossa vida, porque tem coisa que às vezes é muito complexa de você encarar num primeiro momento, mas você precisa, apesar disso, conseguir entregar esse valor para o cliente. E por isso a gente pegou e falou assim, legal, quando a gente olha um pouquinho para trás, o que a gente já caminhou? A gente está 50%, 60% do caminho caminhado aqui. A gente verificou que é o seguinte, que uma plataforma que possibilita agilidade para poder experimentar hipóteses e ser baseada em dados é o diferencial para, de fato, a gente poder experimentar experiências interessantes para o cliente e aprender com ele. Não adianta que vai fazer parte da variável, da jornada, não ter todas as respostas de todas as variáveis no começo. Nós vamos precisar aprender o caminho caminhando. Acho que esse é o primeiro grande insight aqui. Outra coisa, a arquitetura ela facilita que a gente deixe de ter dependências sistêmicas. E isso faz com que a gente consiga fazer uma gestão melhor dos ativos de sistemas no final do dia aqui. E um ponto, a gente precisa de fato trazer autonomia para os times. Não dá para a gente acreditar que o modelo de gestão ele precisa ser encastelado, onde você tem um líder que de fato é o ser supremo com todo o conhecimento. Não, a gente precisa fazer uma gestão, como a gente fala aqui, bottom-up e top-down. A gente precisa desses dois modelos. Por quê? Porque tem coisa que acontece na ponta que precisa ser chegado para a gente poder fazer estratégia. E assim vai. E quando a gente começa a olhar os resultados, a gente tem, aqui os números estão nos ajudando aqui a suportar, tem mais de 1.100% de evolução nos últimos anos. A gente tem menos 98% de incidentes que a gente tem aqui e a gente já modernizou mais de 50% da nossa plataforma aqui. Beleza, mas para chegar em tudo isso daqui, qual a forma que a gente tem? A gente foi criando alguns mecanismos ao longo do caminho aqui. Um dos mecanismos para a gente poder repensar o modelo de negócio foi justamente criar um método para a gente se modernizar, onde a gente fala assim, cara, qual a arquitetura existente, qual a estratégia de negócio, qual a nossa arquitetura-alvo e como é que a gente faz esse ciclo aqui para poder, de fato, cadenciar. Na hora que a gente olha o Itaú Unibanco, a gente tem quase 4.000 serviços de negócio. Para cada um deles, cada local CTO, local CIO, pensou assim, qual é a estratégia do meu negócio? Vou dar o exemplo do Cadu. O Cadu acabou de falar. O negócio dele precisa não somente modernizar, mas precisa ter dados relacionados a fluxo de empresa,
Então, você precisa ter inteligência de mercado, você precisa colocar tudo isso daqui, e os modelos que foram feitos há 10, 20, 15, 40 anos atrás não necessariamente servem hoje. Então, se a gente não repensar o modelo de negócio, você vai levar para uma tecnologia muito top de linha vícios daquele mercado que não necessariamente são aplicados. E aquele cliente não está mais interessado nesse tipo de coisa. Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo que foi interessante para a gente olhar. E o que é a complexidade da nossa plataforma hoje aqui? Quando a gente fala de StackSpot, de todas as tecnologias existentes aqui, a gente tem hoje mais de 300 mil repositórios de Codebase dentro do banco. A gente tem mais de 8 mil contas AWS dentro da nossa cloud aqui. E com todas essas tecnologias que o StackSpot consegue abstrair para a gente aqui, padrões relativos à arquitetura. E a gente mesmo assim consegue manter um NPS super alto com 86 pontos dos nossos times de desenvolvimento. Então, na hora que a gente começa a olhar todo esse conjunto, a gente vê que, mais uma vez, a transformação digital ela tem a tecnologia, mas ela não é só sobre a tecnologia. E para poder explicar um pouquinho de como funcionam aqui esses arranjos, esses controles aqui, eu vou chamar o Abner aqui para explicar para a gente um pouquinho do estúdio Itaú aqui. Opa, bom dia, pessoal. Então, acho que a gente deu para ter uma noção da dimensão, né, quando a gente fala do Itaú, da quantidade de tecnologias que nós temos e tudo mais, e essa inerente complexidade que é lidar com tecnologia, né? Então, se a gente fala hoje muito sobre como é complexo para nós lidar com uma plataforma tecnológica construída desde a década de 70, né, nos últimos 50 anos aqui, a gente também precisamos ter uma preocupação de como que a gente lida com essa plataforma tecnológica nos próximos 50 anos, né? Então, como que a gente garante que a gente vai ter consistência tecnológica ao longo dessas evoluções, que vamos ter ambientes aqui que sejam sustentáveis e que a gente consiga manter ao longo do tempo. Então, nesse sentido, né, hoje as tecnologias elas evoluíram, elas nos fornecem muito mais poder, mas ao mesmo tempo também a carga cognitiva do desenvolvedor ela aumenta muito aqui, né? Então a gente tem hoje, o que eu vou escolher? Eu vou escolher Java, Kotlin, .NET, Go, Rust, qual linguagem que eu vou usar? O que eu vou usar para desenvolver meu front-end? Como que eu vou fazer meu pipeline, meu CI/CD? Então o que nós estamos criando aqui junto com a StackSpot, né, no que nós estamos chamando aqui de Estúdio Itaú, é uma forma de sistematizar essa organização dessa plataforma de ofertas de tecnologia que abstraem para os desenvolvedores tudo aquilo que é capacidade que não é inerente ao negócio, né? Então, poxa, o Cadu está ali com o pessoal do atacado ali, tem que estar preocupado em entregar valor para o negócio e para o cliente dele, né? Ele não deveria mais estar preocupado em como que eu garanto que minha API que eu estou criando tem observabilidade. Então, esse tipo de coisa a gente está abstraindo aqui através de componentes técnicos nas tecnologias que são homologadas, que a gente fornece para uso dentro do banco, atendendo da melhor forma possível esses casos de uso, tá? Então, existe aqui uma preocupação, obviamente, de garantir essa consistência, mas também pelo nosso tamanho, pelo nosso volume, a gente não pode restringir tanto nossas tecnologias, né? Então, hoje, por exemplo, Java, .NET, Python, são tecnologias que são muito utilizadas no banco e a gente lida com um parque que suporta tudo isso, tá? E dando um exemplo aqui de um resultado prático já disso, né? Se a gente pegar um caso de uso comum de construção de software que nós temos, hoje nosso aplicativo, por exemplo, Super App, que vocês acessam aí no celular, ele é um aplicativo que possui funcionalidades construídas em WebView, carregadas dentro de um chassi de aplicativo nativo. E hoje, quando um desenvolvedor vai criar uma nova aplicação, né, então, se a pessoa fosse fazer do zero, ela precisaria ali criar uma aplicação Angular, que é a tecnologia que nós utilizamos, fazer todo o setup ali do ambiente, instalar nossas bibliotecas de design system, configurar ali as dependências para poder fazer a interação com a camada nativa do nosso aplicativo, fazer todo o seu processo de desenvolvimento, CI, CD, etc., para chegar em produção. Com o uso da StackSpot, né, através dessa stack em Angular que nós fornecemos ali dentro, a gente tem toda uma inteligência que já abstrai isso e entrega para a pessoa toda a aplicação pré-configurada para que ela se preocupe apenas com a sua jornada de negócio, tá? Então, isso daqui já tem gerado bastante resultado para a gente, tá? Ao longo desse ano, a gente já criou mais de 300 aplicações web nesse formato e tem, em média, aqui um tempo de desenvolvimento reduzido em cerca de 80%, tá bom? E reduz bastante também a quantidade de linhas de código que esse desenvolvedor precisa produzir.
Então, acho que recado geral aqui. Aproveitando para finalizar, né, e dando uma palhinha sobre o Stack Spot em si, né, acho que ele compila alguns anos de aprendizado e alguns anos de bateção aí nessa jornada de transformação, né? Acho que imaginem que a gente trata sistemas críticos, né? Hoje a gente processa 1/3 dos pagamentos do sistema brasileiro, hoje a gente processa uma tesouraria de um volume financeiro bastante representativo, com mesas de operações, com fluxo de carteiras de crédito, por aí vai, né? Acho que a complexidade é enorme, e ter essa capacidade de ter sistemas robustos, seguros, observáveis e operar esse negócio no dia a dia em escala é, de fato, um desafio que a gente conseguiu empacotar aqui e consegue replicar de uma forma mais natural, né? Então, ele facilita desde criar um ecossistema que permita essa mobilidade entre os times, até que seja um ecossistema de fato maduro, né, para alguém que esteja começando e não tenha que gerar todo esse aprendizado novamente, né? Acho que é um belo case learning organizations, né? Como a gente aprende a alavancar a maturidade de todo mundo e garantir que aquele nível de exigência ali, seja em todos os aspectos que eu comentei, sejam atingidos a um custo super baixo. Assim, em resumo é isso, tá? Na essência é isso. Então, para a gente, quando a gente fala aqui de transformar, né, e conduzir a jornada de transformação digital, é sobre focar no cliente, entender as oportunidades que a gente tem, aplicar todas essas capacidades que a gente passou super em breve com vocês aqui e tornar a experiência mais próxima, né, mais ágil e mais dinâmica ali, para que, de fato, o valor seja criado e o cliente perceba na ponta, né? Então, não tem como voltar atrás, a gente tem plena certeza disso. A gente sabe que é uma jornada de só vai, né? Aqui, ou a gente se transforma e se adapta, ou não sobrevive, né? Acho que o Itaú Unibanco passou por alguns ciclos econômicos nesse país e a gente se reinventou o tempo todo, então a capacidade de se reinventar é algo que a gente tem que ter, né? É inerente à nossa existência, né? Se a gente for olhar quantos bancos ficaram pelo caminho, quantas outras empresas ficaram pelo caminho, não é o que a gente quer, né? A gente quer ter essa adaptabilidade e a capacidade de se reinventar nesse cenário que muda o tempo todo e cada vez de uma forma mais rápida e caótica, né? Então, tem que ter o foco no cliente, né? Aquela conversa de, puxa, eu preciso ter a plataforma tecnológica para ter velocidade, então fazer um grande projeto para investir e mudar tudo. A gente sabe que nos sustenta, né? Foi a nossa opção de não criar um banco paralelo, porque a gente precisava de desenvolver essas capacidades no time, né? Não dava para ter um banco antigo e um banco novo, né? E se fazendo o gancho também com o Itaú Day de ontem, o Guerra e o Milton citaram isso, acho que é legal citar, a gente não vai falar mais de legado, né? Hoje, tendo 50% aqui da nossa plataforma modernizada, sendo que 70% é o que gera competitividade, a gente já pode dizer que não dá mais para falar de legado, né? A gente passou dessa fase, a gente está numa fase agora de acelerar toda a inovação, acelerar todo esse processo, e acho que os resultados têm vindo bastante consistentes ao longo do ano, mesmo sabendo que a gente está num cenário econômico super desafiador, né? E também acho que a ZUP, nesse contexto, tem sido um elemento fundamental de transformação, e a gente entende que transformar os parceiros e transformar o mercado também seja essencial, né? Então, hoje o banco é um ecossistema super complexo e conta com esses parceiros todos para criar um bom serviço para os nossos clientes, né? Então, a gente acredita que fazer parte da transformação também é nosso papel, né? Então, acho que a ZUP vem como um elemento super legal em que traz todo esse conhecimento que foi criado durante a transformação digital e consegue levar para esses nossos parceiros, para os nossos clientes, para fazer com que todo o ecossistema evolua de uma forma mais rápida e saudável para o contexto que a gente vive, tá? Então, acho que é isso. Aqui era a mensagem principal, era essa. A gente vai fazer um Q&A aqui. Jogo rápido. Vai nos ajudar. Boa. Parabéns. Muito bom. Então, obrigado, né, pelo tempo de vocês, pela oportunidade de dividir com vocês, né, pessoas que admiram, assim, das trincheiras, dos problemas resolvidos. E eu começo com uma para você, Cadu. Eu estou no momento mais fácil da apresentação, que é o momento de fazer pergunta. E a primeira, cara, sabendo que, assim, Cloud veio para facilitar, mas que também não existe experiência digital sem disponibilidade.
né? Não tem como a gente falar que vai entregar um bom serviço se não estiver preocupado com governança, segurança, finanças, custos das nossas aplicações na nuvem. Como é que você vê, né? Para você, como é que é enfrentar e resolver esse desafio da velocidade, do controle, da governança e da gestão, na prática? Na prática, esses elementos eles geram uma carga cognitiva no time super alta, né? Não dá para a gente fazer uma jornada dessa sem pensar em FinOps. Assim, se a gente simplesmente liberar a conta ali, sobe tudo e roda, né? Acho que a conta vem alta no final do mês. Então, a gente tem que ter um arcabouço e, ao mesmo tempo, tem o contraponto, que a gente até falou na apresentação aqui, de não tirar a autonomia do time na ponta. Né? Então, como que a gente cria um ambiente? E aqui é o desafio dado, tá? Esses são dados do problema que precisa ser resolvido, não é uma questão de que alternativas temos. Né? Tem que ter autonomia, tem que ter liberdade na ponta, e, ao mesmo tempo, tem que ser eficiente, tem que ser seguro, tem que ser resiliente, por aí vai. Então, é criar mecanismos, de fato, plataformas e produtos de tecnologia que permitam que sejam customizáveis na ponta e que não abram mão da segurança e não abram mão da agilidade. Então, é um equilíbrio tênue, é um desafio grande, né, porque é um desenvolvimento longo, né, então isso remete a todos os elementos do processo, e garantir que todos os alarmes, né, todas as coisas necessárias sejam colocadas para ter tempo de reação. Né. Então, quando a gente fala de disponibilidade, acho que alguns números que são super impressionantes que a gente dividiu aqui, é a redução de 98% dos nossos incidentes. Né. Se a gente comparar num período super curto, em meio a uma jornada de transformação que acaba sendo até contraintuitivo, né? Você fala assim, vou quebrar algumas pedras no meio do caminho. Na verdade, assim, a gente conseguiu fazer isso explorando a cultura, explorando o mindset de construir certo pela primeira vez, com velocidade e tudo mais, e gera resultado. Né? Então, por isso que para a gente a transformação digital é sobre geração de valor para o cliente na ponta e é sobre construir um modelo de negócio melhor. Né? Então, times de plataforma, acho que Sexpot nos ajuda a responder um pouco isso, ajuda a abstrair isso, né, e ajuda a ser um ferramental para acelerar e não ter que fazer com que todo o time passe por esse aprendizado de novo. Boa. Conectado no que você falou, o Cristone acho que mostrou, né, um framework, basicamente, que ajuda a gente a ter guias ali de como é que moderniza. Na sua visão, Cristone, qual o papel assim, de escolher bem parceiros estratégicos, né, e também o mecanismo certo nesse processo de modernização? É uma boa pergunta. Não tem um lance de você ter confiança nos parceiros. Acho que esse é o primeiro ponto de poder falar. Não adianta a gente achar que vai fazer uma transformação deste tamanho simplesmente com a cara e com a coragem. A gente vai ter que, mais uma vez, não dá para achar que todo o conhecimento está encastelado dentro das muralhas da nossa organização. Então, assim, os parceiros eles são fundamentais. E a gente tem hora que precisa dar um voto de confiança para falar, beleza, você tem esse conhecimento? Não tenho, mas vamos junto. Então, veja, tanto o ZUP quanto outros parceiros nos ajudaram enormemente, seja em aspectos culturais, seja em desafiar a tecnologia, seja em desafiar aquilo que o nosso time, que está acostumado a fazer anos, falar assim, puta, não dá. Não, dá sim. Então, essa boa competição, essa cria naturalmente esses mecanismos. Outros dois mecanismos que também foram feitos ao longo dessa jornada são guidelines. Então, às vezes, uma coisa é você falar assim, eu defini uma política que todo serviço precisa ter API. Mas legal, o que significa isso dentro do nosso ambiente, dentro do nosso ecossistema? A ZUP nos ajudou, inclusive, a automatizar esse tipo de coisa aqui, criando padrões que, de fato, os developers, analistas, engenheiros aqui conseguem fazer isso de uma maneira adequada. Então, o mecanismo com autonomia e confiança nos parceiros faz com que, de fato, a gente consiga lograr êxito. Boa. E agora eu vou colocar o Abner na fogueira, né? Porque falando de mecanismos, se você dá um zoom in, então, num mecanismo específico que garante essa governança, mas também dá autonomia para o time na ponta, co-criar, ter liberdade, de fato não sentir que ele está nas muralhas apenas. Não, legal. Acho que dá para pegar algumas partes aqui, né, desse assunto e pegando todo esse objetivo, né? Pô, preciso garantir autonomia, preciso garantir governança e eu acho que pego muita frase que o Cristone falou sobre ter a certeza que todo o conhecimento não está centrado
dentro da sua organização, ou dentro de uma pessoa, ou dentro de uma área. Então, acho que o primeiro ponto aqui seria, o time que cuida de plataforma, ele precisa tratar a plataforma como produto. E numa visão de produtos aqui, se a gente for trazer o conceito de Customer Centric, a gente precisa entender qual que é a necessidade, entender o nosso desenvolvedor como o nosso principal usuário aqui, a gente precisa entender a necessidade desse público. A gente precisa estar ao lado desse público e a gente precisa calçar os sapatos desse público ali e entender qual que é a dor para que nossas soluções tenham, de fato, o fit e entreguem o que esse público precisa, né? E eu acho que, do outro lado, também estar aberto à contribuição, né? Então, entendendo que, poxa, nós não sabemos de tudo, né? Esse time de plataforma talvez não saiba de tudo que esse público precisa. A gente está muito aberto para isso, então, ter ali políticas de contribuição, de inner source, formas, de fato, que esses times que estão sendo usuários dessas soluções de plataforma possam participar, contribuir efetivamente, né? Não só no discurso. A gente tem que criar, de fato, esse espaço aqui. E um outro aspecto, acho que é o aspecto cultural mesmo, né? Acho que a gente vem de uma escola de engenharia de software, né? De desenvolvimento de software, arquitetura de soluções como um todo, que as principais referências na área, se a gente for pegar lá Robert C. Martin, né? O famoso Uncle Bob, ele cunhou o termo software craftsmanship, né? Então, o artesão de software. E a gente precisa, talvez, agora começar a levar para um paradigma um pouco além de entender que o reuso ele é importante, né? A eficiência ela é importante. Então, não temos espaço no nosso mercado atual para ser tão artesanal em tudo que a gente faz, né? Então, a gente precisa tratar isso culturalmente com os times que vão fazer uso disso, né? E faz parte da transformação cultural da empresa, no meu ponto de vista. Pessoal, chegamos no término. Agradecer novamente vocês. Acho que um ponto relevante. Chegaram? Para mim não veio. Tá bom. Então vamos lá. Uma do Felipe. E essa daqui eu vou fazer genericamente. Quem quiser saltar à frente, eu também posso ajudar. Felipe Monreal. Por que vocês entendem que esse custo fixo torna-se tão variável em empresas digitais, assim, né? A pergunta é, então, por que vocês entendem que o custo fixo torna-se variável nas empresas digitais? Eu acho que tem um elemento do próprio Economics que surgiu com o advento, quando a gente fez a confluência aí, né, de open source, com cloud computing, com telecomunicações barateando, acho que foi automaticamente estabelecida uma nova dinâmica para o mercado, né? Hoje, antigamente, você tinha que fazer essa compra de um grande hardware aí que você tinha que dimensionar corretamente e não tinha muita opção, né? Você comprava um data center e tinha que usar ele full ou extrair o máximo valor dele. Então, tornar esse custo fixo em custo variável ele também permitiu baixar a barreira de entrada para vários e fazer com que a gente pudesse experimentar em produtos pequenos, com custo barato, por aí vai. Acho que a dinâmica de mercado levou a isso, né? E acho que como a gente usa isso como uma capacidade e explorar e maximizar valor, que é o desafio que é colocar o ovo de pé aqui, né? Tem um outro aspecto que é assim, não é porque o custo é barato que você tem que ser ineficiente. Então, a beleza de você conseguir gerar valor é assim, como eu consigo fazer o máximo possível com os recursos que eu tenho disponíveis e utilizar esses recursos de maneira inteligente. Boa. Mais uma aqui. Essa do Marcel Belato. Acho que eu vou começar pelo Abner. É difícil, cara. Quais as variáveis utilizadas para escolher qual linguagem utilizar para a construção das aplicações? Para back-end, por exemplo. Aí ele deu até uma sugestão aqui, ó, Node, .NET Core, e aí a parte difícil ficou etc. Acho que você resumiu bem qual que é o problema, né? Acho que a gente tem uma gama de opções hoje que ela é gigantesca. E a gente vai ver cases de sucesso em diversas empresas com diversas tecnologias, então sempre aparece lá alguma startup nova, putz, construímos toda a nossa plataforma em Go, olha só como isso aqui é massa, como isso aqui é eficiente, e realmente é sensacional. Se a gente for olhar, às vezes, só critérios de performance, por exemplo, eventualmente a gente vai trocar de tecnologia a cada 6 meses. Isso não é sustentável, né? Então, a gente tem que olhar bastante para mercado, para quantidade de profissionais no mercado, capacitação dessas pessoas, tem que olhar para suporte de comunidade, mesmo adesão, né? Olhar tendências. Pô, essa linguagem, essa tecnologia está crescendo,
ela está decrescendo ao longo do tempo, né? Como que está sido a adesão no mercado? E porque, olhando para o nosso volume, né, a gente fala hoje de quase 17 mil pessoas só na área de tecnologia do Itaú. Pensa que a gente concorre no mercado com qualquer coisa, né? Então, assim, se a gente falar hoje, pô, vou migrar toda a nossa plataforma para Rust, eu não vou conseguir ter profissionais no mercado de tecnologia do Brasil que suportem isso, simplesmente, né? Então, a gente precisa trabalhar com linguagens que sejam maduras ali, né? E respeitando também a característica de uso. Então, pô, a gente não pode, não é porque a gente tem um martelo que a gente tem que achar que todo parafuso é prego, né? Então, pô, temos plataformas consolidadas em uso com Java, com .NET e tudo mais. Isso vai fazer com que a gente, sei lá, feche nossa visão para, eventualmente, casos de uso onde Golang ou Node.js sejam mais eficientes. Não, não podemos fazer isso, né? Então, acho que ter essa atenção e entender qual que é a melhor ferramenta para cada necessidade, isso é importante, tá? Então, mas olhando de forma bem ampla, tá? A gente tem uma preocupação grande aqui com sustentabilidade, com uso na comunidade, quantidade de profissionais disponíveis no mercado, respeitando características de casos de uso específicos que sim importam, né? Então, não é porque tem uma tecnologia que é mais restrito o uso que a gente não vai usar. Se fizer sentido para algum caso de uso, se for o melhor de fato, a gente vai buscar fazer essa opção também. Conectada nessa, uma do Zorandir Soares. E aí você pode continuar e depois acho que o Cristone e o Cadu ajudam. Como é que a gente incentiva na prática, então, o inner source? Legal. Primeiro, você precisa ter o processo claro. Às vezes a gente fala assim, não, pode contribuir. Beleza, mas por onde eu começo? Como que eu faço aqui? Eu crio uma branch, crio um repositório, eu faço um fork. Qual que é o checklist pelo qual aquela minha contribuição vai passar, né? Então, ter guias de contribuição claros, acho que é o primeiro passo. Criar espaços para ter fóruns de discussão. Então, a comunidade de desenvolvimento é a comunidade mais acostumada a usar fórum de discussão desde antes do Stack Overflow ainda, né? Já usavam os fóruns ali da internet, fórum do Java lá, que era bem famoso. E, então, incentivar algum modelo desse tipo dentro da empresa é importante para que tenha essa comunidade interna, né? Incentivar essa colaboração. Aqui existe também uma questão cultural, acho que o Cristone citou em algum momento ali, né, sobre modelos de incentivos, modelos de orçamentários. Então, como que eu começo a quebrar barreiras para quebrar os silos entre as áreas, para que de fato a colaboração possa acontecer no dia a dia, né? Então, isso tem a ver com topologia de time, tem a ver com modelo de trabalho e é importante, né? A gente tem que criar esses estímulos de todos os lados, tá? Então, eu vejo nesse sentido. E criar o benefício, né? Criar o benefício na ponta, assim, dado que existe a necessidade de customizar ou evoluir um produto na ponta, tem dois caminhos possíveis, né? Ou eu parto de onde eu estou e evoluo aquele, ou eu começo do zero e carrego todo o ônus e o bônus de fazer do zero e fazer algo que eventualmente não fique sustentável no tempo. Então, criar esse benefício claro para que ele perceba que ao fazer o inner source é algo que vai ser melhor e mais sustentável no tempo, gera automaticamente a vontade de querer fazer essa evolução. Né? Uma coisa importante é que nessa iniciativa de inner source, por exemplo, a gente falhou miseravelmente em 2 tentativas. Vamos ser honestos, não é só flores. E aí, quando a gente percebeu que, cara, não é sobre a tecnologia, é sobre cultura, é sobre mindset, é sobre incentivo. Aí a gente conseguiu encontrar os caminhos para falar assim, olha, não dá para ser tão solto, tão caos, e também não dá para ser tão fixo, tão militar. A gente tem que chegar no meio do caminho e se adaptar à nossa cultura. Então, veja, a minha dica, ou a minha sugestão, dada a experiência que a gente teve aqui ao longo da jornada, encontre o caminho que funcione bem para a sua cultura. Lembrando que desenvolvedores, como o Abni falou, estão acostumados a buscar ajuda em fóruns. Então, crie mecanismos, criem cerimônias, tenham pessoas de referência para que, de fato, isso daqui seja incentivado. Por quê? A gente, em algumas das tentativas, viu que pessoas super interessadas, mas eventualmente sem conhecimento, habilidade e atitude, também não geravam resultado. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio aqui, porque senão você vai falhar miseravelmente, como aconteceu com a gente em 2 tentativas.
O Cadu e todos vocês falaram bastante sobre o mecanismo, a cultura, os frameworks e a tecnologia, mas o Cadu falou algo mais relevante ainda, que é o cliente. E aí, conectando nesse ponto, tem uma pergunta da Laís, né? E ela fala o seguinte, a Laís Dantas: o Open Finance agrega ao banco mais dados sobre o cliente. O Itaú já está preparado para construir ofertas personalizadas para os seus clientes, com base em dados? Sim, sim. Acho que a gente já tem algumas, inclusive rodando. E essa capacidade de olhar, a gente vê como uma grande oportunidade, né? Acho que a capacidade de entender o melhor cliente, entender o porquê que ele não está sendo bem atendido aqui, está sendo bem atendido, eventualmente, seja uma característica de produto, seja uma característica outra qualquer, a gente entende que é benéfico. A gente tem algumas jornadas já com esse uso, né? E, por exemplo, né, quando a gente fala de jornadas de crédito, né, entender um pouquinho o que o cliente tem ou não tem, como que ele poderia ter esse produto aqui, ou que faz sentido para ele se relacionar aqui. Então, o Open Finance, aproveitando e fazendo o gancho, ele está expandindo as fases agora mais para o final do ano, e a gente vê isso como mais oportunidades aí de geração de valor e uso de dados para entender melhor os hábitos. Muito legal. Conectado ainda nessa pegada de entender o cliente e ser rápido, tem uma do Marcel Belato. E na prática, né, esse lance de ciclo rápido, qual o tempo que vocês consideram como o ideal para ciclo rápido? Para testar rápido, errar rápido e aprender rápido? Ou depende muito de cada local? Eu sinceramente acho que depende, tá? Eu acho que depende de verdade, assim, se você está num contexto, depende do contexto competitivo e do contexto do negócio mesmo, aqui não, e aqui não é fugir da resposta, tá? Aqui de verdade porque tem contextos em que ter uma resposta rápida de um produto diferenciado dado mudança de mercado é coisa de uma semana, você não tem opção, né? Se pegar a pandemia, por exemplo, o que a gente foi necessário fazer para readequar e fazer o programa Travessia, por exemplo, para as nossas empresas e não criar um caos, foi questão de 15 dias. E tem alguns outros cenários e que talvez isso se alongue um pouquinho. Eu acho que o contexto diz muito. Assim, quando a gente está com um banco bastante amplo, né, que trata pessoa física nos seus todos os segmentos e pessoa jurídica em absolutamente todos os segmentos, acho que tem significados diferentes. Boa. Cristone, essa aqui é para você, hein? Tem a sua cara. Eu sei que construiu parte de todos esses mecanismos, então o Felipe pergunta: na estratégia de modernização para aplicações, né, mainframe aí, segue a mesma estratégia? Quais os principais desafios quando a gente fala de modernização? Bom, poderia ficar o dia inteiro falando disso, né? Mas obrigado pela pergunta. O primeiro ponto é não se apaixonar por aquilo que você tem. O que a gente percebeu durante a migração de mainframe, especialmente, é que às vezes o problema é teoricamente muito mais difícil do que ele realmente é. Os casos de uso que a gente foi entender a necessidade de negócio e entender o que o sistema fazia, a gente percebeu que era mais simples escrever do zero, fazer uma arquitetura de convivência, porque vai fazer parte, a gente nesse momento deixa uma arquitetura um pouco mais complexa, mas com um delta T pequeno para de fato a gente mover para o novo. Então, a minha dica honesta é assim, pula na piscina, não adianta só falar, a água está gelada, não, pula lá, vai entender de fato, abre código, conversa de fato com o cliente, conversa de fato com a área de negócio e vê qual é o problema de negócio que você precisa resolver. Mais uma vez, a tecnologia ela é um pilar, mas ela é aquilo que habilita a experiência do cliente, o atendimento aos negócios. Se a gente não pensar que isso aqui é uma ferramenta, a gente vai sempre focar somente no técnico e não resolve o problema, no meu ponto de vista. Pelo menos nas experiências que a gente tem aqui. E uma última aqui, então, do Felipe Monreal. E também, de novo, aí na prática, né? Como é que vocês gerenciam criar esses mecanismos de controle de governança, mas mantendo a autonomia? Ou seja, sem tirar a autonomia dos times para reagir rápido e inovar. Posso ir? Aqui a gente criou, dentro do modelo de governança, o que a gente chama de Control Tower, tá? Onde dentro desse Control Tower a gente definia quais eram os padrões, os guidelines. E a gente criou também um mecanismo de desafiar.
Então, assim, olha, isso aqui foi o que a gente foi capaz de pensar aqui com os times que estão envolvidos no contexto. Se eventualmente alguém não concorda, tem um espaço para desafiar e trazer uma proposta nova. E isso cria uma certa concorrência positiva de, pô, queremos fazer melhor, podemos fazer mais rápido, podemos fazer de uma maneira diferente aqui e também chega no mesmo caminho. Precisamos de mais de um padrão. Então, mais uma vez, no discurso aqui, na minha parte de apresentação, eu coloquei que nós não teríamos, no início da jornada, a resposta para todas as variáveis, e a gente aprendeu o caminho caminhando. Este foi um mecanismo claro. Mas a partir do momento em que a gente falou, ó, temos um padrão, este padrão ele precisa ser seguido baseado em políticas, e temos mecanismos como o Stackspot ou como outras soluções que nos suportam isso daqui. Se alguém não concordar, por favor, venha desafiar aqui o modelo, que a gente adoraria entender qual o caso de uso que ele não está atendendo e, se for o caso, a gente evolui ou desenvolve mais um modelo. E só para corroborar um pouquinho com esse ponto, né? Eu especialmente desafiava bastante, porque quando a gente está tratando, por exemplo, no mercado financeiro, Quase nada. quase nada, né? Ed quase estava acostumado comigo a desafiar, porque a gente tem casos de uso bastante específicos, né? Como é que você faz uma negociação eletrônica de baixa latência? Então, imagina que isso é muito diferente de você construir um site ou construir alguma outra coisa, né? Então, você tem necessidades, requisitos técnicos, requisitos não funcionais bastante exigentes, né? E criar esse caminho em que permita que, puxa, aqui eu tenho um cenário totalmente diferente, como é que eu faço para aplicar? Não era uma construção também de um time descentralizado que falava, não, deixa aqui que eu faço, depois daqui 3 meses eu te entrego, né? Porque a gente tem que ter walk the talk em todas as esferas, né? Então, como que a gente consegue fazer com que os times pudessem contribuir de forma distribuída, né? Na prática é ter uma execução distribuída disso e evoluir todo mundo junto, né? Então, eu posso dizer aqui que dentro do contexto desafiei bastante. É uma jornada bastante interessante, porque você consegue trazer outros pontos de vista e você consegue contemplar um parque super heterogêneo, né, em que você tem desde uma aplicação embarcada numa maquininha de adquirência até um sistema de baixa latência numa mesa de negociação de uma tesouraria com o mercado financeiro. Pessoal, obrigado pela apresentação, né? Obrigado pelas perguntas. Acho que as que não foram respondidas, muito mais do que simplesmente a apresentação aqui, nós estamos disponíveis para mostrar, abrir o capô, trocar ideia ao longo do dia. Então, busquem essas conexões também. Valeu? Obrigadão. Valeu, pessoal.